achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar. Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê mais pleno Deus. Que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou. De Deus eu sou e ele é meu, comprou-me com o sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não há mais culpa ou medo atroz, esse é o poder de Cristo em mim. Por toda a minha vida aqui, ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel
e para sempre será. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão, tu és fiel. Nós confiamos num Deus que tudo pode fazer por nós. Ele nos ama, Ele nos quer bem. Amém? Assim nós cremos. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir, tua palavra jamais falhará, tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu espero em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Tu és fiel, és fiel. Amém. Olá, tudo bem com você? Como você está? Como estão todos da sua família? Eu desejo que todos estejam bem. É um prazer, nesta manhã de domingo, nós estudarmos a palavra do Senhor para juntos aprendermos e não sermos somente ouvintes, mas sobretudo praticantes. A palavra de Deus que se cumpre em Jesus Cristo, Ele que é o Verbo eterno, Ele que é o Logos vivo, Jesus que é a chave hermenêutica, aquele pelo qual nós estudamos as Escrituras. E nesta manhã nós vamos estudar o livro de Filemão. É um livro bastante interessante, sobretudo porque traz algumas particularidades da época na qual nós podemos aprender e entender por que este escrito de Paulo ele é referência ainda nos dias atuais e permanecerá sendo referência, porque a Bíblia ela é um livro, sim, escrito por homens, é verdade, mas inspirados pelo Espírito Santo, e cujas suas escritas
as suas descrições, elas têm por utilidade nos dar uma compreensão do eterno, do Deus Todo-Poderoso, que nos une através de Jesus Cristo em prol do seu amor. Nós temos unidade uns com os outros quando temos unidades com Cristo, e esta unidade é a unidade que temos com Deus Pai. Essa grande maravilha da graça que nos une através do eterno. Nós, seres limitados, nós, pessoas finitas, nos unindo a ser ilimitado, a um ser infinito, que é o nosso Deus. Mas antes, vamos orar ao eterno, pedir ao Deus soberano que nos abençoe nesta manhã para aprendermos do que a carta de Paulo a Filemon pode nos dar como exemplificação em nossos dias. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor, te agradecemos porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado, Deus, porque temos a oportunidade de, juntamente, Pai, com os nossos irmãos, ainda que online, que nós possamos, Senhor, aprender de Ti. Todos os dias aprender e aplicar aquilo que a Bíblia, Senhor, nos inspira e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos condiciona. Obrigado. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor. Abençoa cada um, ó Deus, seja nesta manhã de domingo, seja em qualquer momento, Senhor, porque Tu é dono do tempo e do espaço. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus somos gratos. Amém. Carta de Filemon, somente um capítulo. Nós vamos dividi-la em 3 partes. E esta primeira parte nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, que diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há em Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação na tua caridade, porque para ti, ó amado, as entranhas dos santos foram recreadas. Olha que coisa boa. Vamos parar nesse primeiro ponto, nessa primeira estação do estudo, e entendermos aqui o que Paulo está falando a Filemon. A carta de Paulo a Filemon, ela tem uma datação de aproximadamente o ano 60 depois de Cristo. Vamos colocar aqui de 59 a 63, mas acredita-se que tenha sido por volta do ano 60 depois de Cristo. E Paulo estava preso. Estava preso em Roma, já de idade. Nós devemos lembrar que naquele tempo não haviam os remédios, não haviam vacinas. Naquele tempo a condição de vida era precária, a condição de saúde causada pela falta de higiene era também bem dificultoso. Então um homem a partir dos 50 anos, ele já era um homem velho, considerado velho. Tanto que existe o jubileu que libertavam os escravos mais ou menos nesse período, porque já eram pessoas de idade avançada e não tinham muito lidar com o trabalho braçal, vou chamar desta forma, né? O trabalho mais pesado. Mas Paulo, se sentindo velho, estando lá no cárcere, preso em Roma, ele decide escrever a Filemon, a quem ele ama, a quem ele o chama de filho também. Eu digo também porque nós iremos estudar um pouco mais à frente sobre Onésimo, talvez seja esse o grande central desta carta, né? A grande figura dessa carta, deste momento na qual nós falaremos adiante. Mas Paulo ele começa agradecendo. Ele começa agradecendo a Filemon. Ele começa agradecendo a toda a igreja. Ele diz que se alegra com Filemon pelos feitos que Filemon tem feito com relação aos santos. E diz que aqueles filhos, né, a quem Paulo destina dessa maneira, aqueles
que ouviram de Jesus através de Paulo, eles crescem através das ações de Filemão. Ele se alegra e ele é grato. E aqui nós temos uma exemplificação no que se refere à gratidão. Paulo ele tinha inúmeros motivos para não ser grato, de ser um homem amargurado. Veja, no final da vida, Paulo estava preso em uma cadeia, em um cárcere romano, e que, convenhamos, não era muito convidativo. Os direitos humanos não existiam naquele tempo, e os prisioneiros naquela época, mesmo Paulo, que não estava sendo condenado por assassinatos, por crimes hediondos, ele não tinha vida fácil na prisão. A prisão romana, ela era uma prisão bem rústica. Claro que existiam outras piores, não há dúvida disso, mas não dava qualquer tipo de conforto ou qualquer sensação de esperança. E Paulo ele se alegrava em escrever essas cartas. E dentre essas alegrias ele escreve a Filemão, agradecendo a Filemão e dizendo que o quanto ele é agradecido a Cristo por tudo. Veja, agradecido a Cristo, porque ele diz que ele, Paulo, prisioneiro também de Cristo, ele dá graças por isso, dá graça por estar preso em favor ou por merecimento de fazer as práticas de Cristo. Não é que ele merecesse sofrer por Cristo, mas por falar de Cristo ele estava preso, estava recluso. E isso alegrava a Paulo. Que coisa maravilhosa, né? Que dicotomia no que se refere ao pensamento dos dias atuais, onde nós não conseguimos absorver qualquer tipo de constrangimento em favor de Cristo. Paulo, preso, se dizia grato. E nós, por coisas bem menores, nos sentimos tão arrasados, tão terra arrasada, né? Tão vitimizado com relação às coisas. Eu me lembro aqui quando Paulo ele fala isso a Filemão, eu me lembro também das suas escritas lá, que ele diz lá no livro de 1 Tessalonicenses 5,18, quando ele diz: em tudo dai graças. Em tudo nós devemos ser gratos. Gratos ao Senhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias, inclusive naquelas que não são tão saborosas para nós. Então essa primeira parte da escrita de Filemão, ela se caracteriza pela gratidão de Paulo, mesmo em condições bem adversas. Agora vamos para o segundo momento da carta de Filemão. Vamos ler aqui do verso 8 ao verso 21, onde falará sobre Onésimo. E é aqui que nós vamos gastar um pouco mais de tempo, porque é super interessante essa narrativa de Paulo sobre Onésimo para Filemão. Acompanhe aí o que diz aqui Paulo, a partir do verso 8 até o verso 21, diz assim. Diz assim: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te que antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te torno a enviá-lo, e tu torna a recebê-lo, como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim. E quanto mais a ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fezes algum dano, ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi,
eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo de ti próprio a mim deves. Assim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te, confiando na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que digo. Vamos aqui falar sobre esse momento, decifrar esse momento. Paulo, então, ele diz que ele encontra um homem chamado Onésimo, a quem, neste encontro de servidão, Paulo consegue falar de Cristo, e assim Onésimo se converte ao Senhor, tornando assim para Paulo como um filho. É interessante este primeiro momento analítico aqui. Filemão, ele estava separado de Onésimo, e Onésimo era escravo de Filemão. E a carta nos traz uma ilustração, ou ela nos ilustra a isso, ela nos mostra isso, que Filemão, ele separado de Onésimo, ele coloca Onésimo, ou dar a condição de Paulo ter esse relacionamento com Onésimo. E este relacionamento de Paulo para com Onésimo muda toda a história de Onésimo e também mudará a história de Filemão. Disso não há dúvida com relação a essa mudança. E o que acontece? Paulo, ele vai chamar Filemão num termo grego que é pokenon. E esse termo, ele significa nascido de mim. Um termo, uma tradução mais liberal, é que aquele que é filho nascido de mim. Por quê? Porque existiam filhos que eram adotivos, eram adotados. E existiam os filhos naturais. Os filhos naturais, eles eram chamados com esse termo pokenon. E, aliás, teknon, perdoe-me, teknon, era o termo utilizado para destinar aquele que provinha do outro, né, do pai, aquele que era filho de alguém e não filho por adoção. Este é o termo que Paulo ele destina-se a Onésimo, quando ele descreve Onésimo a Filemão. No entanto, ainda assim, Paulo ele envia Onésimo a Filemão, dizendo assim: olha, Filemão, eu sei que Onésimo é propriedade sua. Veja, eu estou usando o termo propriedade, porque o escravo era propriedade, ok? É propriedade sua. E eu poderia servir ele aqui nas minhas prisões do Evangelho, mas eu não quis fazer isso sem que antes você soubesse. Porque para mim, ô Filemão, é mais vantajoso receber Onésimo quando você o envia do que tomá-lo. Porque para mim é melhor que seja voluntário, que você o envie a mim, do que fazer isso de modo usando a força. E Paulo, nessa descrição, ele diz que ele bem poderia fazer isso. Ele poderia taxar essa situação. Ele poderia dizer assim: ô, Filemão, veja bem, eu sou Paulo. Eu sou Paulo, Filemão. Filemão, presta atenção, Filemão. Eu sou Paulo. Eu estou te escrevendo. Ele poderia usar essa autoridade, mas ele não faz isso. Pelo contrário, ele pede. Ele solicita a Filemão. E nessa súplica a Filemão, nessa súplica, ele diz mais, ele diz assim a Filemão: recebe Onésimo, que antes ele era inútil, mas agora é nútil. Você sabe por que Paulo falou isso? Não estava se referindo à aplicação de Onésimo, necessariamente, com relação à sua servidão. Mas é porque Onésimo tem por significado do seu nome como útil. Então, qual é o significado do nome Onésimo? Útil. Provavelmente foi aplicado a ele devido à própria servidão. Né? Nasceu a criança, que é escrava. Como é que a gente coloca o nome dela? Útil. Onésimo. E aí Paulo ele dizia o seguinte: olha, no passado ele era inútil para você, porém agora eu estou te enviando porque ele é útil. Ele é útil para mim e ele também é útil para você. No entanto, Filemão, presta atenção. Eu estou te enviando Onésimo, mas agora ele é um homem livre no Senhor. Veja, deixa eu explicar isso que eu estou dizendo aqui nessa
ilustração do que Paulo diz. Onésimo continuava sendo escravo na lei. A escravidão, ela existia naquele tempo e era comum. Maico, a Bíblia está legitimando a escravidão? Não, veja bem. Essa escrita de Paulo a Filemon, no ano 60 depois de Cristo, está. Por isso é interessante nós entendermos o contexto. A Bíblia diz aqui que a escravidão ela existia. O Paulo, inclusive, mandou o escravo voltar para o seu senhor, então a escravidão ela é permitida. Não, senhor, não mais nos dias de hoje. Eu lembro que houve um escândalo sobre essa descrição aqui há um tempo atrás, quando o pastor Ed René, ele falou de uma forma, né, como se atualizasse a Bíblia. Eu lembro-me disso. Não quero entrar aqui nessa polêmica. Mas o que eu entendi do Ed René e o que eu também entendo é que quando você estuda a palavra de Deus, você tem que colocar nela uma análise. E a análise é que naquele tempo, no ano 60 depois de Cristo, a escravidão ela era comum. Hoje não é mais. Ninguém tem o direito de escravizar ninguém. Inclusive, se algum dos irmãos tiverem um escravo e eu souber, eu vou na delegacia e vou da parte de você. Farei isso. No passado também os homens batiam nas mulheres. Hoje não pode mais. Aliás, nunca deveria acontecer isso. Mas se eu sei que existe um irmão que bate na irmã, se eu sou testemunha desse fato, eu não me calo. Eu vou até a delegacia e vou denunciá-lo. Por que isso? Porque o convívio com Cristo nos faz diferente. O evangelho do Senhor é um evangelho que liberta. O evangelho que chama de amigo. Paulo entendia isso. Mas Filemon não. Porque se Filemon entendesse isso, Filemon não teria escravos. Não teria. Simples assim. A transformação, inclusive, Paulo diz que é aquele que matava, não mate mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que roube, não roube mais. Aquele que era caluniador, que falava mentira, não faça mais isso. Essa é a transformação do novo nascimento. Era isso. Era isso naquele tempo. E Paulo ele diz assim, olha, ô Filemon, eu estou mandando Onésimo, mas eu quero te dizer uma coisa. Ele te deve algo? Porque se ele te deve, eu vou pagar. Que dívida ele tem com você para ele permanecer escravo? Fala para mim qual o preço dele. Eu pago, porque é meu filho. Gerei aqui, ó, das minhas entranhas, eu gerei ele. Gerei nas minhas prisões, ele está comigo, eu o amo. Lembre-se que assim como eu amo você, eu também amo ele. Essa é a descrição que Paulo está dando aqui a Filemon através de Onésimo. E isso é uma aplicação prática para nós. Ler a Bíblia é importante, mas precisamos ter maturidade para compreendê-la. Não estou aqui relativizando. Não estou sendo aqui alguém que pertence a um tipo teológico liberalista. Não, não, não. Não, muito longe disso. Pelo contrário, na realidade, né? Eu acredito que eu seja até bem conservador. A doutrina eu não negocio de forma alguma, mas eu não posso passar por este momento e não refletir com vocês sobre isso. A maravilha que é o entendimento que Paulo teve de Jesus, a ponto de dizer a Filemon, eu estou te mandando Onésimo, que é teu escravo, mas eu quero pagar a dívida dele. Sabe por quê, queridos? Paulo aprendeu que Jesus pagou o preço da sua vida. Os primeiros cristãos lá em Atos descreve que eles compravam a liberdade daqueles escravos. Os cristãos faziam isso. Os cristãos, eles não escravizavam em qualquer que seja o sentido da palavra, nem emocional, nem em julgamentos, mas em troca disso, eles davam amor. E por qual amor maior do que dar a vida pelo seu irmão, pelo seu amigo? Paulo fez isso. Aliás, Cristo fez isso. E Paulo descreve essa feitura através dessa narrativa onde ele diz que paga a dívida de Onésimo a Filemon. E para concluirmos esta aula, que é super rápida, nós vemos aqui a última parte
desta carta, desta escrita, que é do versículo 22 ao versículo 25. Para concluir, ele vai fazendo as saudações finais e nos deixa aqui também uma outra indicação da vontade de Cristo para as nossas vidas. Olha o que ele diz aqui, olha. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Assim ele conclui a sua narrativa. Ele diz assim, olha, observa aqui o que ele diz aqui no versículo 22. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Se Paulo ele diz isso, é porque ele lia as cartas que Filemão escrevia para ele. Nessas cartas, Filemão dizia que orava a Deus para que Paulo fosse liberto. Porque Paulo diz assim, olha, eu rogo, eu acredito que prepara uma pousada, que eu acredito que as tuas orações elas vão ser atendidas. E aí eu vou ter com você, eu vou aqui, eu vou pousar com você, nós vamos então celebrar juntos, nós vamos comer, nós vamos beber, nós vamos regozijarmos no Senhor. Nós vamos nos alegrar no Senhor. Filemão, prepara-te, Filemão, porque eu acredito que a sua oração vai ser atendida e eu vou aí. Então prepara um canto para que eu possa pousar, para que eu possa me hospedar. Olha um contexto de narrativa nesse momento. Paulo ele começa a carta agradecendo. No meio dessa carta, ele fala sobre a finalidade da sua escrita, que é no caso de mandar Onésimo. E no finalzinho da carta, ele diz assim, Filemão, prepara aí uma pousada, prepara um cantinho para mim que eu estou chegando. Se eu recebo esta carta, imagina só, vamos nos colocar no lugar de Filemão aqui por um momento. Eu recebo uma carta de Paulo, onde ele está enviando para mim o meu escravo. Ele indica que eu não trate o meu escravo mais como escravo, no entanto, eu passe a tratá-lo como irmão. Ele diz que ele me constrange em dizer que se se Onésimo, ele tem dívida, ele, Paulo, pagaria para mim. Ele me constrange. E ele ainda diz que ainda vai fiscalizar se ele ainda vai me visitar para ver se eu fiz aquilo mesmo, né? Para ver se está tudo certo. Para ver se eu cumpri o que ele pediu. Porque ele diz que ele poderia até me mandar fazer as coisas, mas ele está pedindo. Mas eu não quero forçá-lo a fazer, eu quero que você faça pelo seu entendimento. Paulo ele coloca dessa maneira para Filemão. E o que nós aprendemos com relação a isso? Nós aprendemos, amados, nós aprendemos 3 coisas básicas para concluirmos essa aula. Primeiro, em tudo devemos dar graça. Devemos dar graça nas nossas prisões, seja elas físicas, seja elas mentais. Porque talvez nessas prisões o Senhor ele vai te usar para gerar filhos para o reino. Muita gente talvez esteja olhando para você como que você tem lutado as suas batalhas. E talvez seja você este canal para que seja criado novas pessoas dedicadas ao Senhor e você seja o instrumento disso, como foi Paulo para Filemão e como foi Paulo para Onésimo. Esse instrumento, esse mecanismo. Se para Onésimo, Paulo foi diretamente ou instruiu Onésimo e apresentou o Senhor a Onésimo, para Filemão, Paulo foi esse instrumento em mostrar para Filemão, Onésimo,
não como escravo, mas agora como um homem que deveria ser encarado como livre. Como é que você enxerga aquela pessoa que era alcoólatra e que agora entregou a sua vida para o Senhor? Como escravo da bebida ou como liberto em nome de Jesus? Como é que você enxerga aquela pessoa que outrora você via de uma forma, agora está de outra? Será que você enxerga ela como pessoa renovada no Senhor? Ou ela ainda está presa nos cárceres que você e eu colocamos ela por não acreditarmos na sua conversão? Acontece comigo também, tá? Há momentos que eu vejo pessoas, principalmente na internet, principalmente na televisão, e eu digo, mas será? Vamos esperar para ver que fruto sai dessa árvore, né? Hoje está complicado saber. Está complicado saber. Mas Paulo era aquele que dava a palavra para Filemão, dizendo assim, Onésimo, meu filho, que provém de mim. Observa, presta atenção e trata ele agora como livre, é o Filemão. E a terceira parte que nós aprendemos é sobre a motivação de termos relacionamento. Agradecimento, condição de transformação e agora nós temos a ação de nos relacionar. Paulo, ele estava preso, acorrentado, ele estava já velho, mas ele escrevia para Filemão, no término, dizendo assim, eu estarei convosco, Filemão. Eu acredito que as suas orações, elas possam ser atendidas por Deus, eu esteja livre. E aí, eu vou na tua casa. A gente pode falar assim, olha, quando essa pandemia acabar, eu falei isso para Zilda, eu vou usar aqui a Zilda na aula, eu falo para Zilda e para Ruth, e eu disse assim, olha, queridas, tem horas que eu me imagino na casa da Zilda, eu nunca fui na casa dela, tomando um café, comendo umas bolachas e a gente conversando, né? E falava isso, né? Até a Ruth falava também, pode, quando eu terminar, tá convidado todo mundo para vir na minha casa. Nós nos imaginamos assim, tendo comunhão, tendo relacionamento, nos relacionando. Era assim que Paulo terminava a carta. E é assim que eu quero terminar esta aula. Tendo com você um relacionamento. Que eu não seja virtual para você e que você não seja virtual para mim. Que nós sejamos reais e na realidade que nós somos, nós possamos demonstrar o amor que Cristo plantou em nosso coração. Que é um amor sincero, um amor fraterno, um amor que, apesar de todas as circunstâncias, não pega em pedras para jogar, para criticar, para maltratar, mas estende a mão, dizendo, eu estou aqui, e eu espero ser útil, como Onésimo, para abençoar você. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Ótimo domingo. E até a próxima. Beijão no coração. Tchau para todos.